Você está preparado para o fim? Capítulo 1. Tema desta semana: o mistério da iniquidade. Sábado. Meta de hoje: leitura das páginas 20 a 23. Jesus no tempo do fim. A passagem de Apocalipse 1 descreve Jesus como aquele de quem precisamos hoje, no tempo do fim. Ele é apresentado como um semelhante a filho de homem, versículo 13, indicando que experimentou as dores e os sofrimentos de um ser humano. Deus se tornou um homem e hoje sabe exatamente o que sentimos, podendo nos socorrer como sumo sacerdote fiel e compassivo. Podemos achegar-nos a Ele com intrepidez, para acharmos graça e socorro, pois por meio de sua experiência sabe como nos assistir nas fraquezas. Hebreus 4, do 14 ao 16. Jesus anda no meio dos candelabros de ouro, Apocalipse 1:13, parte A, que representa as igrejas, uma em cada cidade, versículos 12 e 20. Com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, versículo 13, parte B, para suprir-nos de nossas necessidades e cuidar de nós. Normalmente, a cinta é usada na altura da cintura, para o trabalho e para a guerra, mas hoje ele está cingido à altura do peito, na região do amor. Como sumo sacerdote, Jesus deseja infundir seu amor em nós. Chegamos ao trecho que mostra a característica que desejo enfatizar: os olhos como chamas de fogo, versículo 14. No tempo do fim, os olhos do Senhor Jesus não são como os olhos de pomba, descrito em Cântico dos Cânticos, Cantares 5:12, e sim como chamas de fogo para julgar. Querido leitor, Jesus quer olhar para você hoje. Quando você fica envergonhado ou está enfrentando alguma dificuldade, não quer olhar os olhos de ninguém, mas não deixe de olhar para Jesus. Olhe para Ele e permita que os olhos dele ilumine você e queime todas as coisas que não lhe agradam. Para compreender melhor o significado dessa característica e sua aplicação à nossa experiência, precisamos considerar outras passagens do livro de Apocalipse. É preciso saber que no capítulo 1, versículos 4 e 5, temos uma alteração na ordem em que a Trindade Divina é apresentada. Enquanto nos Evangelhos e nas Epístolas encontramos a ordem Pai, Filho e Espírito Santo, nessa passagem lemos: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. No tempo apocalíptico que vivemos hoje, Deus modificou a ordem pelo fato de a iniquidade ter se multiplicado. Aquele que é, que era e que há de vir é o Pai. Depois do Pai, vemos os 7 Espíritos e, por fim, o Filho, Jesus Cristo. Em Apocalipse, a ordem da Trindade não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas o Pai, os 7 Espíritos e o Filho. A expressão 7 Espíritos não se refere a 7 unidades do Espírito, e sim que o Espírito Santo foi 7 vezes intensificado. Trata-se do mesmo Espírito intensificado 7 vezes em razão da necessidade existente no tempo apocalíptico. É como se no decorrer do tempo tivéssemos uma lâmpada de 100 watts de potência que, ao chegar ao tempo do fim, quando as trevas se tornam mais intensas, intensifica-se para 700 watts. Portanto, hoje temos o Espírito 7 vezes intensificados diante do trono de Deus, pelo fato de a iniquidade ter se multiplicado 7 vezes. Em Apocalipse 4:5 lemos: Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono
arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Deus providenciou 7 tochas de fogo para eliminar o vírus da iniquidade. Em primeiro lugar, a tocha serve para iluminar o caminho de quem anda neste mundo tenebroso, mas serve também para queimar. Deus deseja queimar tudo o que nos impede de herdar o seu reino, santificar-nos, removendo toda a iniquidade. Contudo, sem a nossa cooperação, Ele nada poderá fazer a esse respeito. Ele ilumina o que é preciso ser removido de nosso interior, mas somente vai queimar com a nossa permissão. Certa vez, na época em que eu servia os jovens, fizemos uma fogueira para que nela eles lançassem coisas que queriam eliminar de suas vidas. Um irmão levou seu televisor de 26 polegadas e disse: "Isto está me escravizando. Vou queimar." Glória a Deus. Então, com uma marreta implodiu a tela e queimou o televisor na fogueira. Naquele momento, muitos gritaram: "Glória a Deus! Esse irmão foi liberto da televisão." Contudo, 4 meses depois, ele comprou outro televisor, desta vez de 56 polegadas. Portanto, não é questão de um gesto exterior, tem de ser algo real no coração. O Espírito 7 vezes intensificado está disponível como 7 tochas de fogo. Devemos permitir que os 7 Espíritos nos iluminem, expondo todas as coisas que nos impedem de herdar o reino, e em seguida permitir que elas sejam queimadas, eliminadas de nossa vida. Por fim, em Apocalipse 5:6 lemos: "Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra." Quanto amor devemos sentir por esse cordeiro, que é Jesus. Em Apocalipse 4:5 vemos que as 7 tochas de fogo são os 7 Espíritos de Deus. O capítulo 5 diz que os 7 olhos do cordeiro são os 7 Espíritos de Deus. Combinando-se os 2 versículos, podemos concluir que as 7 tochas de fogo são os 7 olhos do cordeiro. Permita, enquanto você estiver lendo essas páginas, o maravilhoso olhar de Jesus penetre seu ser. Ore olhando face a face para o Senhor, não desviando dele o seu olhar. Por um lado, os 7 olhos do cordeiro são como 7 tochas de fogo para iluminar, julgar e queimar. Por outro, seus olhos infundem em nós o amor de Deus. Os olhos são o canal por meio do qual se transmite o amor. Lembro-me de quando me apaixonei por minha esposa. Muitas vezes, enquanto conversávamos, ao fixar os olhos nela, sentia seu amor vindo até mim pelo simples olhar, como um facho de luz. Isso fazia todo o meu corpo enternecer. O mesmo acontece sob a ação dos 7 olhos do Cordeiro. Contempla o rosto do Senhor e permita que o olhar dele rasgue o seu coração e queime todas as coisas negativas que estão em seu interior. Se fizer isso, Jesus olhará para você de maneira muito doce e infundirá o amor em seu ser. Esse amor aquecerá você e a chama divina em seu coração arderá cada vez mais forte. Pratique isso todos os dias e o fogo do Espírito eliminará toda iniquidade em seu interior e o amor de Deus o inundará.